Olá, bem-vindos ao primeiro vídeo deste canal. Hoje vamos falar sobre 10 pessoas que mudaram o mundo quebrando as regras. Muitas vezes, mudar o mundo significa quebrar as regras. Na história, houve momentos definidos por atos desafiadores, e os resultados muitas vezes trouxeram mudanças diferentes de todas as anteriores. As pessoas que instigaram esse tipo de mudança global foram frequentemente perseguidas e punidas, mas isso muitas vezes as incentivou a lutar ainda mais. Quer fosse para trazer mudanças para um ou para todos, essas 10 pessoas quebraram as regras para tornar o mundo um lugar melhor. Antes de começar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe um like no vídeo. Número 10. Galileu Galilei. A história da observação científica tem muitas figuras importantes. Entretanto, poucos se comparam a Galileu Galilei. O astrônomo, engenheiro e físico italiano seguiu os passos de Copérnico para encontrar melhores maneiras de compreender o universo. E isso acabou resultando na violação de várias regras. Galileu foi um defensor do heliocentrismo de Copérnico, que era a teoria de que a Terra girava diariamente em torno do seu próprio eixo, ao mesmo tempo em que gira anualmente em torno do Sol. Com isso, Galileu entrou em conflito com a Igreja Católica ao declarar que as teorias de Copérnico provavam que a Bíblia continha erros. A Igreja foi amplamente responsável pelo avanço do estudo acadêmico na época, e suas alegações de erros bíblicos eram em oposição à visão católica. Deve-se notar, entretanto, que a Igreja não rejeitou Copérnico ou o heliocentrismo na época, mas eles acreditavam que Galileu estava apresentando suas teorias sem prova suficiente. Galileu soube da invenção do telescópio por um fabricante de lentes holandês e, a partir deste, construiu seu próprio telescópio, com o qual fez, entre outras, as descobertas de irregularidade da superfície da Lua e das 4 maiores luas do planeta Júpiter, o que contrariava as teorias aristotélicas ensinadas nas universidades italianas de então, dominadas pela Igreja. Galileu foi julgado pela Inquisição Romana em 1633 e considerado veementemente suspeito de heresia, de modo que foi forçado a retratar seus pontos de vista. Ele passou o resto de sua vida em prisão domiciliar. Ainda assim, seu trabalho influenciou outros, levando ao maior desenvolvimento da astronomia observacional, da física moderna e do método científico. Desde sua morte, Galileu se tornou conhecido como o pai da ciência moderna. Em 1992, o Papa João Paulo II pediu desculpas em nome da Igreja Católica pela punição dada a Galileu Galilei. Número 9. Júlio César. Olhando para a Antiguidade Romana, não há maior quebrador de regras do que Júlio César. Quando o governo de César chegou ao fim, ele foi convocado de volta a Roma pelo Senado. Ele também recebeu ordens de dispersar seu exército e não trazer suas forças para o outro lado do rio Rubicão. Quando ele veio para o Rubicão, em 10 de janeiro de 49 a.C., ele parou por um momento e tomou uma decisão. Ele cruzou o Rubicão com toda a sua força, quebrando uma regra romana muito forte que proibia qualquer exército romano de cruzar aquela linha para o país. Quando ele cruzou e disse: "A sorte foi lançada", ele não estava brincando. Sua ação precipitou a Guerra Civil Romana, que colocou um general romano incrivelmente popular contra o Senado, que não era tão amado pelo povo quanto César. Quebrar essa regra resultou em uma guerra, que finalmente viu César ser declarado ditador vitalício. Quando ele foi morto pelo Senado, seu herdeiro adotivo tomou seu lugar e derrubou a República Romana. Augusto César então construiu o Império Romano, que durou de uma forma ou de outra por mais de 1400 anos. Número 8. Nelson Mandela. A África do Sul utilizou um sistema legal de segregação racial institucionalizado chamado Apartheid, começando em 1948. O sistema foi estabelecido para garantir que a política, as estruturas sociais e a economia da nação favorecessem a minoria da população branca. O Apartheid era amplamente desprezado pela maioria da população negra, mas era um desafio de superação.
Muitas pessoas tentaram resistir, mas na maioria das vezes se viam presos por seus esforços. Nelson Mandela falou contra o apartheid desde o seu início e desafiou veementemente. Entre 1948 e 1956, Mandela foi detido e encarcerado por acusações que variam de sedição a traição. Ele ingressou no Partido Comunista da África do Sul e se comprometeu com formas de não violentas de protesto. Então, em 1962, ele liderou uma campanha de sabotagem contra o governo, resultando em sua prisão por conspirar para derrubar o Estado. Mandela continuou a quebrar as regras ao desafiar a doutrina legalmente estabelecida do apartheid, mesmo depois de ser condenado à prisão perpétua. Finalmente, ele foi libertado em 1990 e seus esforços contínuos ajudaram a acabar com o apartheid e estabelecer uma nova nação na África do Sul. Em 1994, ele ganhou o primeiro cargo de presidente da África do Sul. Número 7. Rosa Parks. Rosa Parks era ativa no movimento dos direitos civis da década de 1950 nos Estados Unidos, mas ela não quebrou as regras de verdade até 1º de dezembro de 1955. Naquele dia, a Sra. Parks recebeu ordens de deixar o seu assento no ônibus para abrir espaço para um homem branco chamado James F. Blake. Ele insistiu que ela se mudasse para a parte de trás da seção colorida do ônibus. Rosa Parks recusou e foi presa por desobediência civil. Ela não foi a primeira pessoa a se encontrar em uma situação semelhante. Mesmo assim, ela se destacou para a National Association of Black People. A organização apoiou o desafio de Parks à sua prisão, o que levou ao boicote aos ônibus de Montgomery. O boicote de 381 dias ao sistema de ônibus de Montgomery colocou intensa pressão sobre a cidade e o evento ajudou a organizar as pessoas para uma nova ação. Em 1956, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, em um caso intitulado Browder vs. Gale, finalmente pondo fim à segregação legal no sistema de transporte público do Alabama. O movimento dos direitos civis nos Estados Unidos cresceu a partir do exemplo de Rosa Parks e da decisão da justiça americana. Ela ajudou a incitar o povo a novas ações, resultando em um maior progresso que finalmente viu o fim da segregação legal nos Estados Unidos em 1968. Número 6. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi estudou para se tornar advogado em Londres, antes de retornar à Índia, sua terra natal, para exercer a profissão. Isso foi difícil, então ele se mudou para a África do Sul, onde permaneceu por 21 anos, construindo seu escritório de advocacia e constituindo sua família. Aos 45 anos, ele retornou à Índia, onde organizou camponeses, fazendeiros e trabalhadores para protestar contra a discriminação. Gandhi se tornou o líder do Congresso Nacional Indiano em 1921, lançando campanhas para diminuir a pobreza e expandir os direitos civis. No ano seguinte, ele foi preso por desobediência civil e sedição, quando um protesto que ele organizou se tornou violento. 22 pessoas morreram, afetando profundamente Gandhi e sua maneira de pensar. Depois de cumprir aproximadamente 6 anos de prisão, ele voltou ao seu papel de defender o protesto pacífico. Sua adesão à não-violência ajudou a inspirar um movimento anticolonial massivo. Em 1930, ele liderou a Marcha do Sal, marchando 400 quilômetros para se manifestar contra o imposto injusto. Décadas de protesto não violentos finalmente viram o fim do domínio britânico na Índia. Ao longo de sua vida, Gandhi quebrou várias regras que levaram à prisão. Ainda assim, ele continuou, apesar das dificuldades, e ajudou a libertar uma nação do domínio colonial sem derramar uma gota sequer de sangue. Número 5. Martinho Lutero. Poucos líderes religiosos tiveram um impacto tão divisor na história quanto Martinho Lutero. Ele se tornou sacerdote em 1507, embora nunca tenha aceitado todos os ensinamentos e práticas da Igreja Católica Romana. Martinho Lutero desaprovava particularmente as indulgências, que ofereciam um meio para um aderente reduzir a punição temporal por seus pecados. Em parte,
em indulgências parciais e totalmente em indulgências plenárias. Mais especificamente, uma doação para a igreja junto com orações resultando na concessão de uma indulgência era desagradável para Lutero. Então, ele fez algo a respeito. Em 1517, Lutero pregou suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. As teses pretendiam iniciar uma discussão acadêmica sobre a prática das indulgências, mas foram muito além disso. Lutero foi chamado a renunciar a seus escritos pelo Papa Leão X em 1520, mas ele recusou. Ele fez isso novamente quando o Sacro Imperador Romano Carlos V o exigiu, em 1521, resultando em sua excomunhão. Ele foi declarado um fora da lei pelo imperador. A partir daí, Lutero se tornou uma figura seminal da Reforma. Isso levou ao desenvolvimento do luteranismo e de todas as outras religiões protestantes que se seguiam. Número 4. Dr. Martin Luther King Jr. Se o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos tivesse um rosto, ele pertenceria ao Dr. Martin Luther King Jr. O ministro batista de Atlanta, Geórgia, se destacou entre seus pares como um líder nacional que participou e liderou marchas por uma série de questões de direitos civis predominantes nos Estados Unidos durante as décadas de 1950 e 1960. King foi o líder do boicote aos ônibus de Montgomery em 1955, que ajudou a acabar com a segregação legal no sistema de trânsito do Alabama. Em seguida, ele se tornou o primeiro presidente da Conferência da Liderança Cristã do Sul, o que levou a mais movimentos na Geórgia antes de serem levados à visibilidade nacional por meio de sua marcha em 1963, em Washington. No ano seguinte, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz por combater a desigualdade racial por meio da resistência não violenta. Martin Luther King Jr. passou sua vida adulta lutando pelos direitos das pessoas oprimidas por causa da cor de sua pele. Seu trabalho ajudou a mudar o mundo, pondo fim à segregação legalizada. Ao longo de sua vida, King foi preso 29 vezes por quebrar várias regras. Suas prisões resultaram de protestos não violentos, vigílias de oração das chamadas Leis de Desobediência Civil, que o fizeram passar sua boa parte do tempo atrás das grades. Número 3. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony foi comprometida com a igualdade social ao longo de toda a sua vida. A maioria das pessoas pensa nela como uma das primeiras líderes do movimento sufragista, mas seu trabalho pela igualdade começou com uma causa diferente. Anthony começou a coletar petições anti-escravistas aos 17 anos, quase 30 anos antes do fim da escravidão nos Estados Unidos. Em 1856, ela se tornou a agente do estado de Nova York, da Sociedade Americana Anti-Escravidão. Ela coletou centenas de milhares de assinaturas em apoio ao movimento abolicionista. Ela fundou a Women Loyal National League e deu início à American Equal Rights Association, um ano após o fim da escravidão. Seu trabalho no movimento do sufrágio intensificou-se ao longo da década de 1860, mas foi somente em 1872 que ela quebrou uma regra bastante importante. Anthony votou em Rochester, Nova York, e posteriormente foi convencida em um julgamento amplamente divulgado. Anthony se recusou terminantemente a pagar a multa por uma atividade criminosa, mas ela não enfrentou nenhuma punição adicional. O compromisso de toda a vida de Anthony com o ativismo impulsionou uma mudança social crucial. 14 anos depois de sua morte, a 19ª Emenda Constitucional dos Estados Unidos foi aprovada em 1920, dando às mulheres o direito de votar. É coloquialmente conhecida como Emenda Susan B. Anthony. Número 2. Leonardo da Vinci. Praticamente tudo o que Leonardo da Vinci fez foi à frente do seu tempo. Seus trabalhos incluem desenhos de submarinos, tanques de guerra, paraquedas, helicópteros e aviões, muito antes de qualquer um ser criado. Suas ilustrações em pinturas são alguns dos maiores tesouros do mundo.
Um aspecto do seu trabalho que quebrou as regras e ajudou a mudar o mundo foi o seu trabalho na medicina. Poucas pessoas pensam em Da Vinci em termos de seu impacto na medicina, mas ele foi fundamental para ajudar a humanidade a compreender o corpo humano. Da Vinci era fascinado por anatomia e procurou aprender o máximo que pudesse sobre ela. Ele coletou várias partes do corpo humano e dissecou pelo menos 30 cadáveres enquanto se dedicava ao seu estudo. A utilização de cadáveres para esse tipo de pesquisa não era permitida na época, resultando em uma denúncia de conduta imprópria e possivelmente feitiçaria no retorno a Roma, o que encerrou seus estudos anatômicos. Seu trabalho permaneceu inédito e não foi descoberto por séculos. Os estudos anatômicos de Da Vinci confirmaram que o coração era o centro do sistema sanguíneo, em vez do fígado. Seu trabalho ajudou a influenciar ainda mais as práticas médicas dos séculos XIX e XX. As ilustrações anatômicas de Leonardo da Vinci eram tão precisas que ajudaram a orientar a dissecação de um cadáver 500 anos depois de concluí-las. Número 1. Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu em Belém por volta de 4 a.C. Filho da Virgem Maria e de José, que o criou na cidade Galileia de Nazaré, embora muitos dos detalhes de sua infância permaneçam um mistério, acredite-se que ele cresceu seguindo os passos de seu pai, trabalhando como carpinteiro e comerciante. Apesar disso, ele veio se declarar Messias, primeiro no norte da Judéia, na Galileia. Ele foi amplamente aceito lá. Então o levou para Jerusalém, onde foi referido por alguns como Rabino. Em última análise, não foi o fato de Cristo ter pregado seu ministério que quebrou as regras, era a natureza do que ele falava e o fato de que se declarou Deus. Os ensinamentos de Jesus centraram-se na rejeição de algumas leis dos fariseus e no cumprimento da fé judaica original, conforme esclarecida por ele e pelos apóstolos que ele ensinou, os primeiros bispos e papas. Ainda assim, muitos viram suas palavras como subversivas e contra os ensinamentos doutrinários da época e as regras sociais extremas do judaísmo farisaico dominante na época. Ele entrou em conflito com os sacerdotes e rabinos em Jerusalém e foi vilipendiado. Por fim, ele foi traído, capturado, torturado e crucificado pelos romanos, a mando da liderança judaica. Seus ensinamentos tiveram impacto significativo no judaísmo, resultando no cisma que deu origem à Igreja Católica, mudando o curso da história humana pelos próximos 2 milênios. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, ative o sininho e dê um like. Muito obrigado. Em breve postarei novos vídeos. Até a próxima!